Olá, terceiro ano, tudo bem? Vou aqui fazer a correção rapidinha da atividade da semana passada. Lembrando que, além dessa correção, vocês têm um vídeo para assistir de um professor fazendo uma questão do Enem, Enem de 2009, que foi cancelado, 2009 teve 2 Enems, mas ainda é uma questão do Enem e que é importante nessa parte de combustão. Na semana que vem a gente vai ter uma aula online que eu vou falar sobre o que o professor trabalhou, que ele vai trabalhar a parte de estequiometria, que é a introdução disso que a gente está fazendo, e também vou falar sobre a questão ambiental da combustão dos compostos orgânicos, tá? Então aqui nesse vídeo o professor ele fez muitas atividades semelhantes a essa A e B aqui, que eu vou responder aqui com vocês. O que você tem que fazer? Essa daqui é uma reação química. Você tem aqui os reagentes, né, antes da seta aqui, e os produtos. Toda reação química, a massa se conserva, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de átomos, de mols de átomos que eu tenho nos reagentes é a mesma quantidade que eu tenho que ter nos produtos. Então, a quantidade de carbono que eu tenho nos reagentes é a quantidade que eu tenho que ter nos produtos, e assim para todos os átomos. Com um balanceamento, que a gente vai introduzir no conteúdo de estequiometria, a gente conserva esse número de mols de átomos ou de moléculas. E isso é importante para a gente entender numa reação química quanto que forma de cada coisa e quanto que é gasto, certo? Então vamos lá. Para começar aqui, numa reação de combustão, é recomendável que você coloque o número 1 para os combustíveis, né? A gente sabe, esse daqui é o heptano. Ele é o seu combustível, é um hidrocarboneto que está reagindo com o gás oxigênio, que é o comburente. Como a reação é uma combustão completa, vai formar o quê? Água e gás carbônico. A água, que é a forma do hidrogênio oxidada ao máximo possível, porque essa é uma reação de oxidação. E a forma mais oxidada possível do carbono é CO2. Então, uma combustão completa, uma oxidação completa do meu combustível. Você colocando aqui que 1 mol dessa molécula de heptano vai reagir, já dá para você o quê? Bom, 1 mol de heptano, quantos mols de carbono eu tenho? Uma molécula de heptano tem 7 carbonos, não é? Se eu tenho 1 mol de 7 carbonos, então eu vou ter 7 mols de carbono. Então, desse lado aqui, você tem 7 mols de carbono. E desse lado aqui, você tem quantos? Atualmente, você tem só 1. Qual o número vezes 1 para dar 7? 7. Tá vendo? Aqui agora você tem 7 mols de carbono e aqui você também tem 7 mols de carbono, certo? Com esse 1 aqui, eu também vi que eu tenho 16 mols de hidrogênio. Desse lado aqui eu tenho só 2, né? Uma molécula de água não tem 2 átomos de hidrogênio? Se 1 tem 2, eu preciso de quantos para dar 16? Resumindo, qual o número vezes 2 que dá 16? Aqui a gente sabe que é 8. Então você sabe que na combustão de 1 mol de heptano, vai formar aqui 8 mols de moléculas de água e 7 mols de moléculas de gás carbônico. Está faltando quem agora, professor? O oxigênio. Em uma reação de combustão completa, a gente deixa o oxigênio por último. Por quê? Ele aparece em 3 moléculas diferentes. Se você mexer nele primeiro, você vai ter que mexer nas outras duas sempre. Professor, como que eu vou saber a quantidade de oxigênio? Olha aqui. Quanto de oxigênio que você tem depois da seta, nos produtos? Aqui você tem 7 vezes 2, que dá 14, não é? Vou anotar aqui para a gente não se perder. Então aqui eu tenho 14, 7 vezes 2, né? Mols de átomos de oxigênio. E desse lado, eu tenho 8 vezes 1, que dá 8. 8 mais 14, quanto que dá? 8 mais 14 é igual a 22, certo? Então, tenho 22 mols de átomos de oxigênio nos produtos. Qual número vezes 2 que dá 22? 11. Então, pronto. A sua reação está balanceada, tá? Por que está balanceada? Porque aqui, ó, a mesma quantidade de
átomos de carbono que você tem nos reagentes é a mesma quantidade que você tem nos produtos, assim como hidrogênio e oxigênio. Então, balanceamento é isso, gente. É você colocar a quantidade de mols de átomos que você tem antes igual a depois. Por quê? Na natureza, em uma reação química, você não vai criar átomos do nada ou perder átomos do nada, certo? Agora, fazendo aqui para B, né? Vamos fazer aqui rapidinho. Aqui a gente sabe que vai colocar 1. Sei que eu tenho 3, 1 vezes 3, né? Carbono. Aqui eu vou ter que colocar 3, porque 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 8 dá 8. Qual o número vezes 2 que dá 8? Eu sei que é 4. Esse daqui é o pentanol, tá? É um álcool. Olha a diferença desse cara aqui. Tá vendo que no meu combustível já tem uma molécula de oxigênio? Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Quantos oxigênios que eu tenho desse lado? 4 vezes 1 que dá 4, mais 3 vezes 2 que dá 6. Dá um total de 10. Aí você fala, professor, isso aqui eu tenho 10, então é só colocar um 5 aqui, né? Não é não. Aqui eu já tenho um átomo de oxigênio. Então, o que está faltando aqui agora para eu colocar? 9. Se eu já tenho 1 nessa molécula, daqui tem que vir os outros 9. Qual o número vezes 2 que dá 9, professor? 9 sobre 2. Aí você pode responder 9 sobre 2, ou, se você preferir, 9 sobre 2 eu sei que dá 4,5. Uai, professor, mas você pode ter número quebrado? Pode, porque nós não estamos falando de uma molécula de gás oxigênio. Estamos falando de 1 mol de moléculas. Então aqui são 4,5 mols. Não 4 moléculas e a metade de uma. O que é mol, professor? 1 mol, gente, é uma unidade de medida. Em que 1 mol é igual a 6,023 vezes 10 elevado a 23. No caso aqui, né? Moléculas. Então, se eu tenho 1 mol de oxigênio, eu não vou ter uma molécula. Mol é tipo dúzia, gente. Uma dúzia eu sei que é 12, não é? 12 qualquer coisa. Uma dúzia de ovos são 12 ovos. Uma dúzia de gente são 12 pessoas. 1 mol é esse número gigantesco aqui. Então eu posso ter 4,5 vezes esse número gigantesco. Então não é meia molécula, tudo bem? Então essa daqui é a número 1, certo? Monte a reação de combustão completa para esse composto orgânico. Escreva a fórmula molecular do composto representado na imagem, lembrando da representação de compostos orgânicos por fórmula de bastão. Lembra dessa fórmula aqui? Cada vértice eu tenho um átomo de carbono. Tá vendo aqui, ó? Cada ponta, vamos dizer assim, eu tenho um átomo de carbono. E lembra que o carbono faz sempre 4 ligações covalentes. Esse daqui, esse carbono da ponta, está fazendo só uma, não é? Não está mostrando só uma? Então eu sei que as outras 3 ele está fazendo com o quê? Hidrogênio. Então aqui eu vou ter 3 átomos de hidrogênio ligados a ele, tá? Vou representar aqui rapidinho só por 3 átomos de hidrogênio. Esse daqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Faltam quantas? Com um átomo de hidrogênio. Esse daqui está fazendo 2. Então faltam mais 2 ligações serão completadas com 2 átomos de hidrogênio e esse daqui com 3 átomos de hidrogênio. Por que eu vou precisar disso, professor? Porque para eu montar a reação de combustão, eu preciso saber da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É aquela que me diz a quantidade de átomos que tem em uma molécula e qual tipo de átomo, certo? Então aqui, quantos átomos de carbono eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então aqui eu sei que vai ser C4. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui agora? Eu tenho 3, 5, 6, 9, 10. Então eu tenho 10 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Então qual é a fórmula molecular do meu combustível? É C4H10O. Eu vou montar uma reação de combustão exatamente igual às de cima, só que para esse combustível aqui. E para isso eu já deixei pronto aqui, tá? C4H10O, que é o butano, reagindo com o gás oxigênio, que é o nosso comburente. Como é combustão completa, vai estar formando o quê? Água e gás carbônico. Como eu já falei para vocês, como é que a gente
completa, como é que a gente coloca os coeficientes estequiométricos dessa reação, né? A quantidade de mol de moléculas. Meu combustível eu vou colocar aqui 1 mol está reagindo, tá? Se aqui eu tenho 1 mol de butano, e em cada butano eu tenho 4 mols de átomos de carbono, 1 vezes 4 dá 4, não é? Então aqui eu sei que eu vou ter que colocar 4. 4 vezes 1 dá 4. Aqui eu tenho 10 de hidrogênio. Aqui eu sei que o número vezes 2 para dar 10 é 5. Certo? E aqui... Aí. Agora eu tenho que balancear o oxigênio. Quantos mols de átomos de oxigênio eu tenho do lado dos produtos? Aqui eu tenho 5 vezes 1 que dá 5. 4 vezes 2 que dá 8. 5 mais 8 é igual a 13. Qual o número vezes 2 que dá 13? A gente sabe que é 13 sobre 2, certo? Ou, se você preferir ali, 6,5, tá bom? Também é uma resposta correta, tá? Diminui aqui para vocês visualizarem direitinho. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, mande no meu e-mail nos horários que eu falei, que eu estou disponível para vocês segunda, terça e quinta pela manhã, tá bom? Ou pelo WhatsApp também. Abraço.